Amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Redentor, seja com todos vós. Hoje estou de volta, estive viajando e estou de volta para estudarmos juntos o capítulo 15 de Apocalipse. Vai ser um vídeo pequeno, né? E o próximo vídeo será o 16, falarei sobre o Armagedon. E eu tenho alguns versículos bíblicos aqui, já anotados aqui. A Bíblia está aqui na frente. E eu vou hoje falar pouco. O vídeo hoje será pequeno, porque eu falarei e lerei bastante a Bíblia, algumas partes, para que os irmãos possam entender. Porque o capítulo 15 de Apocalipse fala da preparação para as 7 últimas pragas. Preparação para as 7 últimas pragas, e será o título que eu colocarei no vídeo do YouTube, né? Se você quiser me acompanhar para ver que eu não estou fugindo da Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15 e lesse comigo. Eu estarei lendo dos versos 1 ao verso 4 do capítulo 15 de Apocalipse, tá bom? Me acompanhe agora. Diz assim, olha: vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Tem tanta gente hoje com medo dessa marca, não é verdade? Mas a Bíblia aqui diz que nós seremos vencedores, não é? Que se achavam, continuando a leitura, em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amados irmãos, que coisa gloriosa. Cada nova fase do programa de redenção é precedido de um culto de adoração. Você, com certeza, poderá observar, se comparar as duas sessões, que quando os detalhes são dados em uma sessão, são omitidas na outra. Ora, pastor, não entendi, você pode dizer assim para mim. Que sessões são essas? Lembram que eu disse desde o início do estudo que nós temos ponto de vista celestial e ponto de vista da Terra? Apocalipse, não é? Se divide em 3 partes. Você se lembra disso? A primeira parte fala, como dizer assim, escreve as coisas, pois que viste, capítulo 1. As coisas que são, capítulos 2 e 3. É o tempo da igreja. Pode ver que o capítulo 2 e 3 de Apocalipse fala das 7 igrejas. E as coisas que depois destas hão de acontecer. Depois destas, aí começa do capítulo 4 em diante, é futuro. Futuro ainda para nós. Porque enquanto a igreja estiver aqui, do capítulo 4 em diante, ainda não aconteceu. Pode ter certeza absoluta disso. A não ser que alguém queira torcer a Bíblia para forçar um entendimento errado e para provar que ele mesmo é o fulano de tal, é o doutor. Mas não. Fique com a Bíblia. Eu fico sempre com a Bíblia. Do capítulo 4 ao capítulo 11, do arrebatamento até o retorno de Cristo, sob o ponto de vista celestial.
Do 12 ao 16 é a mesma coisa, o mesmo assunto do ponto de vista terreno. Ou seja, do 4 ao 11 é a causa, do 12 ao 16 é o efeito, tá bom? Causa no céu e efeito na terra. Como assim, pastor? Por exemplo, digamos que existisse, não existe, tá? Não existe, não procure que não existe. Um versículo que estivesse escrito assim: e Deus bateu com a sua mão lá no céu. Causa. E o efeito? E a terra tremeu grandemente no Japão e houve um grande terremoto. Isso seria o efeito. E do capítulo 17 e 18, nós vemos juntarem-se as duas seções, céu e terra. Que o 16 já fala da Batalha do Armagedon. Nós vamos ver isso aí, muito interessante. Agora, na terça-feira, se Deus quiser, eu estarei gravando o capítulo 16. Nosso vídeo hoje é um vídeo curtinho, viu? Então, é isso que eu me refiro, é a isto que eu me refiro quando falo das duas sessões. Esse culto de adoração que eu falei, que há entre uma fase e outra do programa de redenção de Deus, aparece com maiores detalhes nessa sessão agora. E onde é que está o texto paralelo? O trecho paralelo está em Apocalipse 8, de 1 a 6, paralelo a 15, de 1 a 4. As 7 taças contêm o cumprimento da cólera de Deus. Quando for derramada a última taça, o milênio terá chegado. A mesma coisa foi dito com respeito às trombetas. Dê uma olhadinha em Apocalipse capítulo 10, do verso 7. E essa eu posso dizer para você que é uma outra prova implícita de que a nossa estrutura está certa, a nossa divisão de Apocalipse está correta, bem como do uso do número 7, que eu disse quando estudamos sobre os números, que 7 simboliza ou expressa, melhor dizer assim, totalidade. 7 taças, todas as taças derramadas. 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito de Deus. 7 dias são uma semana. 6 dias não é uma semana. 8 dias não é uma semana. 7 dias é uma semana completa. Os santos da tribulação, o que dizer sobre eles? Dizer ainda sobre eles, mais uma vez me refiro a eles, que a ressurreição dos mesmos é anunciada no próximo capítulo, ou seja, no capítulo 16. Mas agora vemos, nós os podemos ver dirigindo uma reunião no céu. Então, esse versículo certamente, meu amado, é difícil de ser explicado por aqueles que situam. É difícil de ser explicado, eu quero ver explicar, por aqueles que situam a tribulação na última metade da 70ª semana de Daniel, imediatamente antes do segundo advento de Cristo, ou seja, da volta de Cristo. Esses expositores, esses tais expositores, colocam os santos da tribulação no céu antes mesmo deles haverem sido salvos. Como é que pode colocá-los no céu antes deles terem sido salvos? Gostaria que me explicassem isso. E uma vez mais, isso dá apoio à nossa interpretação. Vimos-los salvos, vimos como foram salvos, vimos-los mortos e vimos como foram mortos. Vimos também quando eles foram ressuscitados dentre os mortos. E agora, nós já os estamos vendo ativos no céu, preparando-se para derramar as 7 últimas pragas. O que falar sobre o Cântico de Moisés? Há 2 registros de Cânticos de Moisés.
A ocasião do primeiro cântico foi depois da travessia do Mar Vermelho. E o segundo esteve ligado às instruções finais de Moisés. E essas instruções dirigidas para toda a congregação de Israel. E os dois cânticos são proféticos. E ambos se aplicam a esse futuro período de julgamento que vai acontecer. Êxodo 15 é um e Deuteronômio 32 o outro. E eu vou citar alguns versículos que estão nos dois. Eu coloquei aqui, está aqui na minha frente, eu separei aqui para não ter que ficar correndo a Bíblia de um lado para outro e tornar mais longo o nosso vídeo. Escute só. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. E eu vou dizer aqui, o Senhor é o seu nome. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Continuando, amados. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Há zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação eu os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até ao mais profundo do inferno. Consumirá a terra e suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles. As minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. E contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada. Em casa, o pavor, tanto ao jovem como à virgem. Assim, a criança de peito como ao homem encanecido. Eu teria dito, por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Vede agora que eu sou, eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a minha mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Aleluia. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue,
Vejam, setas de Deus, de Deus. As minhas setas de sangue. A minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Até aí, a mesclagem que eu fiz dos dois cânticos de Moisés, repetindo Êxodo 15 e Deuteronômio 32. Ele é chamado de Rei das Nações. Existem versões que dizem aqui, Rei dos Santos. Mas em parte alguma da Bíblia, Jesus é chamado assim. E essa tradução, obviamente, está equivocada. Tal expressão não ocorre em nenhum dos manuscritos. Alguns de tais manuscritos dizem Rei das Nações e outros Rei dos séculos. Rei das Nações está mais em conformidade com o uso bíblico do vocábulo rei. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gostaria de pedir a você, meu amado, que abrisse ou continuasse, né, já que você já abriu a sua Bíblia, a ler comigo no capítulo 15, dos versos 5 ao verso 8, que diz o seguinte: Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, aleluia, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Momentos de glória, momentos que faz o coração da gente, só em pensar nisso faz o nosso coração bater mais forte e nos deixa ansiosos por participar de tais momentos, de tal glória. Como Deus é grande, como maravilhoso o Senhor. O tabernáculo celestial, o tabernáculo do céu. Por que isso, pastor? Porque eu li, você não leu comigo? Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Irmãos, Deus ordenou a Moisés que edificasse o tabernáculo com as seguintes palavras: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Onde está isso, pastor? Êxodo 25, versos 8 e 9. O modelo foi o tabernáculo e a arca celestiais. Em Hebreus 8, capítulo 8, verso 5, está escrito assim. Eu estou pegando já o verso, em andamento. 8, 5.
os quais ministram em figura a sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Veja que é Hebreus capítulo 8. Hebreus, para quem não sabe, explica muito bem o Antigo Testamento, para que a gente não fique perdido. Estude Hebreus. Grande parte, meus amados, do simbolismo do tabernáculo e da arca foi cumprida quando da expiação efetuada por Cristo. Mas não todo o simbolismo. A arca simbolizava a vitória e a posse da terra. A arca não poderia ser depositada em seu lugar de repouso no templo enquanto todos os inimigos não houvessem sido conquistados e a paz não fosse estabelecida. Agora, todo o simbolismo vai se cumprir. Agora, neste momento, que eu estou me referindo ao capítulo 15. Na crucificação de Jesus, o templo foi aberto pelo rasgar do véu. Alguns anos mais tarde, o próprio templo foi destruído, mas a arca foi posta em um lugar seguro. Muitos anos antes, ela não tinha simbolismo algum para esta época agora em que nós estamos vivendo. Não tinha, senão aquele que foi cumprido no Calvário. Mas, agora eu estou me referindo ao tempo, no início da 70ª semana de Daniel, quando Deus houver novamente de tratar com Israel como nação, o tabernáculo será aberto nos céus. Sim, nos céus. A palavra aqui, traduzida por tabernáculo, significa Santo dos Santos. Foi ali que a arca foi guardada. As nações serão restauradas ao povo de Deus, bem como o reino de Davi. E eu gostaria de concluir o nosso vídeo de hoje, nosso estudo de hoje, lendo com vocês Ezequiel, capítulo 37, versos 21 a 24. Eu espero você. Abra lá, Ezequiel, capítulo 37, versos 21 a 24, para concluirmos o nosso vídeo de hoje. Abriu? Eu já estou com ele aqui, aberto aqui, porque eu já deixo separadinho aqui. Eu gosto de ler para não falar de memória, porque falando de memória eu posso me atrapalhar e dizer o que não está escrito. Veja, está escrito assim, Ezequiel 37, 21. Vamos ler até o 24. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer de suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei.
Assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Você pode ver, meu amado, que Deus tem cumprido à risca o seu plano. Que ninguém pode impedir o que Deus quer fazer. Ele é o Senhor dos senhores. Tudo faz como quer. Muita gente fica pasmado com as coisas que estão acontecendo na Terra. Sempre houveram, ou sempre houve, terremotos na Terra, catástrofes naturais. Só que agora, parece que são muito mais por causa da tecnologia avançada. A internet nos mostra quase que em tempo real o que está acontecendo lá no Japão agora, ou na Indonésia, ou algum país africano, ou num estado americano, e nós pensamos que estão se multiplicando. Porque nós sabemos na hora. Antigamente, você se lembra disso, não precisa ser muito tempo. Você, para se comunicar com um parente, tinha que mandar uma carta. E às vezes cartas levavam meses para chegar. As coisas não eram rápidas como hoje. Eu comprei uma peça de computador no dia 17 do mês passado. E ontem eu liguei para a empresa para reclamar, porque já fazia um mês que eu havia comprado e não tinha recebido a peça. Aí eles me disseram, não, mas essa peça é importada, vem dos Estados Unidos. Mas eu falei, irmão, meu amigo, são apenas 10 horas de Miami para cá, 12 horas de Nova York para cá, porque é um mês. Mesmo hoje as coisas ainda demoram. Mas nós vemos as coisas como se estivessem correndo demais. Irmãos, há um tempo certo. O Senhor Jesus volta, o Senhor Jesus vem arrebatar a igreja, mas tem o tempo certinho. Há muitos especuladores, muitos que estão se chamando profetas hoje, mas olha, a Bíblia diz que os profetas duraram até João. Eu fico com a Bíblia. Quer uma profecia verdadeira? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quantas catástrofes profetizaram contra o Brasil, contra os Estados Unidos, e até agora nada. Cadê o meteoro que em dezembro do ano passado ia bater na Terra? Cadê? Onde é que está? Irmãos, caminhe com Deus, ande com Deus, fale com Deus, ore a Deus, mantenha sua comunhão com Ele. Porque uma coisa eu te digo, o arrebatamento pode levar até séculos para acontecer. Eu espero que não, mas pode levar. Mas será que amanhã eu estarei vivo para fazer um outro vídeo? Será que eu consigo terminar o dia de hoje? Se eu tiver um AVC daqui a pouco? Ou um infarto? E se eu morrer? Eu tenho que estar preparada para morrer. Para me encontrar com Cristo a qualquer hora, seja através do arrebatamento, que seria uma glória, ou seja através da morte. Mas, de qualquer jeito, os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Não sei quanto tempo, mas muito pouco tempo antes do arrebatamento, porque eles ressuscitarão primeiro, Paulo diz. Juntamente com nós, os que estivermos vivos, Paulo diz isso, seremos todos arrebatados, transformados, levados ao encontro do Senhor nos ares. Continue acompanhando nosso estudo. Na terça-feira, ou seja, depois de amanhã, estarei gravando o capítulo 16, falando sobre o Armagedon. E você,
se apronte, se prepare, que nós estaremos nos empenhando o máximo. Ore por mim, eu preciso das orações dos irmãos. Se você só está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não nos conhece ainda, se inscreva no nosso canal. Se você já está inscrito em nosso canal, deixe o seu like. Nos ajude com isso. Pastor Aragão precisa disso. E você não vai perder nada em ajudar essa pulga no deserto. Este mais humilde servo de Deus, o menor de todos. Talvez o maior pecador que já tenha pisado na face da terra. Mas pecador comprado com sangue na cruz do Calvário, lavado e redimido por aquele sangue carmesim. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te conduza cada dia mais pelo caminho da verdade. Paz seja contigo, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, seja com todos vós e com todos aqueles que, em qualquer lugar, aguardam a vinda do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém.